Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula passada de História, nós vimos vários assuntos. Nós conversamos sobre a criação da ONU e suas funções, nós conversamos sobre a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, falamos também sobre a Revolução Cubana. Hoje eu vou orientá-los na realização das atividades, ok? Então, o exercício 1 sobre a ONU tem várias frases, né? E vocês vão ler cada uma e vão colocar verdadeiro para aquilo que realmente for verdade sobre a ONU e falso sobre aquilo que não for verdade, tá certo? Então, consultem o texto, tá? Que vocês vão encontrar as respostas ali. Depois disso, pessoal, tem alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi, né, um documento escrito pelos países, né, que fazem parte da ONU. E aí, então, vocês vão analisar esse documento e vão responder as questões, tá? A, B e C, né? Qual desses artigos chamou mais a sua atenção e por quê, tá? Então, vocês vão ler cada artigo e, né, se justificar porque, né, você escolheu determinado artigo. Letra B, há algum artigo que já foi desrespeitado em nossa sociedade? Qual? Então, aqui estão, né, artigos com direitos que deveriam ser garantidos a todos os seres humanos de todos os locais do mundo. Mas tem algum desses direitos que você já viu ser desrespeitado aqui no Brasil? É isso que está perguntando. E a letra C é para explicar com as suas palavras o que você entendeu do que está estabelecido no artigo 11, tá certo? Como que você interpreta esse artigo com as suas palavras, certo? Depois disso vem o conteúdo da Guerra da Coreia, e aí tem apenas duas questões sobre a Guerra da Coreia. Que relação podemos estabelecer entre a Guerra da Coreia e a Guerra Fria? Tá? Então, assim, todos esses conflitos que nós vimos, né, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a própria divisão da Alemanha, tudo isso tem claramente muito a ver com a Guerra Fria. Então, eu quero que vocês estabeleçam essa relação. Por que a Guerra da Coreia tem uma relação com a Guerra Fria? Tá? É isso que eu quero que vocês expliquem. E qual foi o resultado da Guerra da Coreia? Como terminou? A Coreia se reunificou? A Coreia permaneceu dividida? Como que ficou a situação no final do conflito? Certo? Depois nós temos aqui a Guerra do Vietnã, pessoal. Eu tenho aqui no exercício 1 vários acontecimentos da Guerra do Vietnã e vocês vão colocar esses acontecimentos em ordem cronológica, ou seja, vocês vão numerar esses acontecimentos daquilo que aconteceu primeiro até o que aconteceu por último. Então, de tudo que está aqui, aquilo que temporalmente ocorreu primeiro, vocês vão pôr número 1. O que aconteceu depois, 2, 3, e o que aconteceu por último vai ser o número 4. Então, tudo que está aqui está correto, tudo que está aqui aconteceu, tá? Na Guerra do Vietnã. Vocês vão apenas colocar na ordem correta, tá? Vão pôr número 1, 2, 3 e 4, de acordo com a ordem dos acontecimentos. O exercício 2, nós temos uma tabela, tá? Que mostra o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E aí tem vários números, né? Mostrando a quantidade de militares que foram para o conflito, o número de mortos, o número de feridos, né? Em relação aos soldados americanos. Então, vocês vão interpretar essa tabela, tá? Então, letra A, o que se pode concluir com base na tabela? Então, vocês vão olhar os anos, vão olhar os números e vão ver o que aconteceu, né? Foram muitos soldados americanos? Poucos? O número de mortos foi muito? Foi pouco? Então, vocês vão avaliar isso daí. E a B, de que forma as informações contidas na tabela contribuíram para o fim da Guerra do Vietnã, né? Vamos analisar aqui os números, né? Será que o envolvimento dos Estados Unidos, né, e o resultado desse envolvimento gerou, né, fatores que fizeram com que os Estados Unidos precisassem se retirar da guerra? Então, vamos analisar aí os números da tabela. O exercício 3, pessoal, é também sobre a Guerra do Vietnã, é um teste, vocês vão assinalar a alternativa correta, apenas uma correta. A 4, né, tá perguntando por que se os Estados Unidos tinham um maior contingente de soldados e melhores armamentos, por que mesmo assim eles acabaram sendo derrotados do Vietnã, né? São dois fatores que explicam, tá, a derrota dos Estados Unidos. Então, eu quero que vocês citem esses dois fatores para mim, certo?
Depois disso vem a Revolução Cubana, o exercício 1, né? São algumas afirmações, vocês vão ler e vão analisar se elas são falsas ou verdadeiras, tá? Completando com F ou V na frente de cada uma. Depois, na 2, eu tenho uma afirmação, né? Que fala, a Revolução de 1959 em Cuba foi uma revolução. A Revolução de 59 foi uma revolução que tornou Cuba socialista ou que tornou Cuba capitalista? É só assinalar, né, o que é o correto. 3. Cite as principais medidas adotadas após a Revolução. Quando Fidel Castro chegou ao poder em Cuba, que medidas ele adotou de imediato? Tá? É isso que eu quero saber na 3. 4. Explique como ficaram as relações dos Estados Unidos com Cuba após a Revolução. As relações entre Cuba e Estados Unidos ficaram muito tensas, muito difíceis, tá? Tanto que tem até um embargo econômico que os Estados Unidos criaram para prejudicar Cuba e que existe até hoje. Então, é nesse sentido que vocês vão responder o exercício 4. E a 5 também foi um momento de crise entre Cuba e os Estados Unidos, que foi conhecido como crise dos mísseis. Então, vocês vão procurar aí no texto da apostila de vocês o que foi esse acontecimento. Certo, pessoal? Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida eu estou à disposição e eu volto na próxima aula. Até mais!